Olá, este é o podcast Pontos de Encontro. Por vezes parece que vivemos num mundo de ilhas, mas nós acreditamos no poder das pontes. Neste podcast, mergulhamos em temas que despertam motivação, trazem clareza e nos conectam com pessoas e propósitos que fazem a diferença. Se estão prontos para expandir os vossos horizontes e construir novos caminhos, juntem-se a nós. Pontos de Encontro, a voz de projetos que fazem uma diferença positiva. Olá, então sejam muito bem-vindos. Como podem ver, estamos novamente neste local que tão bem nos acolheu e que tanto nos diz. Gostamos imenso de vir aqui gravar, a Deja Lu, dentro da Cidadela de Cascais. E hoje temos o prazer de ter connosco quem? O coração deste projeto. Obrigada, Francisca Olá, Prieto, Rosário. por estar Obrigada aqui eu pelo connosco, convite. por ter acedido a esta sua disponibilidade no meio de tantos afazeres, por vir aqui falar um bocadinho connosco. Então, hoje entramos num mundo onde as páginas dos livros servem para muito mais do que ler, servem para construir pontes. E a Francisca é uma publicitária de mão cheia, mas que por acidente de amor pela filha e pela causa da trissomia 21 se tornou a alma por trás deste projeto maravilhoso que é a Deja Lu, que vocês já conhecem, pois já vos trouxemos aqui algumas vezes, e também de uma outra livraria que existe aqui também neste espaço, dentro da cidadela, que é a Indie, uma. Nós costumamos chamar Indie Not a Bookshop, Not a Bookshop, porque exatamente. dizemos que é uma livraria que é muito mais do que um sítio onde se vende livros. Ok, muito bem. Então vamos descobrir como é que um sótão se transformou num projeto que já doou centenas de milhares de euros Sim. ahm, a vários, principalmente à Associação da Trissomia Sim. 21, Há não é? duas Duas associações associações. relacionadas com a trissomia 21. Ok, então vamos lá saber quem é Francisca, em primeiro lugar. Quem é que é esta mulher que está aqui à minha frente, que tem projetos tão bonitos na sua vida? Muito obrigada. Conte lá. Então, eu sou mãe de 4 filhos, Hum, sou livreira acidental. livreira acidental, gosto imenso. E costumo dizer que sou livreira acidental porque eu tinha uma carreira na área da publicidade e vim parar aqui aos livros um bocadinho por acaso. Para contar a história desde o início, eu tive há 20 anos, tive uma filha com trissomia 21 e tive diagnóstico pré-natal. O que quer dizer que tive uma Sabia. gravidez, sim, tive uma gravidez onde eu já sabia que aquele bebê ia nascer com trissomia 21. Foi uma época bastante difícil, mas eu tenho uma atitude muito pragmática em relação a estas coisas. Normalmente penso assim, quando me aparece um problema. Então com quem é que eu vou falar? Então onde é que eu tenho que ir, não é? Como é que eu vou resolver, Como é não que eu é? vou resolver? Quem é que me pode acompanhar? E, e fui perguntando a várias pessoas que tinham filhos com diferentes deficiências, etc. Ou não sei quem conhecia alguém com trissomia 21. E fui dar à PPT 21, Associação Portuguesa de Trissomia 21, no Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças, em Lisboa, que fica ali em Chelas. Ora, marquei uma consulta pré-natal com o Dr. Miguel Palha, aí havia unanimidade, toda a gente me dizia que a trissomia era com o Dr. Miguel Palha. Marquei uma consulta e lá fui eu, grávida, já não sei, pai, de 5 ou 6 meses, para Chelas, a sentir-me infelicíssima, não é? A achar que ia assim, para um barracão nos confins de Chelas. E quando lá cheguei, fiquei muito admirada, porque em vez de um barracão nos confins de Chelas, era um sítio espetacular. Era um centro de desenvolvimento infantil com um ar completamente deshospitalizado, até bastante divertido. Quando entramos, tudo aquilo nos dá assim uma alegria e um conforto e Sente-se acolhido, a sente-se pessoa acolhida. sente-se acolhida e sente que é um sítio luminoso, em vez de ser aquela coisa lá vamos nós para os coitadinhos, não é? Que é uma coisa que não queremos, não é isso que queremos Claro. quando estamos grávidas de um bebê com trissomia. E então fui acolhida por esta equipa, fiz a minha consulta pré-natal e depois fui a vários congressos. E o que é que aconteceu? E depois a Francisca nasceu e fui sempre seguida por eles. O que é que acontece? Ela é a última dos seus filhos?
Não, ela é a número É 3. número 3. Ela é a número Ok. 3. Depois tive a Rita a seguir. Depois ainda tive mais Logo a uma seguir. menina. A Mais Rita uma veio logo menina. a seguir e tem sido uma irmã extraordinária para a Francisca. Mas pronto, o que é que me aconteceu? De repente parei-me com uma equipa, porque esta associação é sobretudo feita de técnicos, ou seja, de médicos e de terapeutas. Normalmente as associações ou são de pais ou de amigos. Pois, pois, pois. Neste caso específico, é de médicos e terapeutas, porque o Dr. Miguel Palha já era pediatra e teve a Teresa, a sua primeira filha, com trissomia 21, e resolveu dedicar a sua carreira, a sua vida, o seu saber a esta causa. Uhum. Pronto, e então lá fui falar com o Dr. Miguel Palha, que é assim, um homem enorme, com voz de urso, não é? Assim, uma voz de trovão, mas que depois é um amor de pessoa e tem um coração Que de bom. cordeiro. E então deu-me imensa esperança esta primeira consulta. Depois conheci, portanto, ficou uma terapeuta adjudicada à Francisca, e achei que eles faziam um trabalho E incrível. fazem um acompanhamento depois, já do Fazem bebê o nascer. acompanhamento, sim. Isto funciona com uma lógica, porque às vezes as pessoas achavam que ela ia para lá o dia inteiro. Não tem nada a ver com isso. Isto é uma lógica como quem vai a uma fisioterapia ou a uma explicação de matemática, faz de Uhum. conta, vai-se lá uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Mas estas terapeutas, no fundo, acompanham estas crianças e dão apoio à família também, não é? Claro, Conselhos, etc. também é necessário. E achei que, de facto, aquelas coisas que nós dizemos, nunca há nada em Portugal, achei que pela primeira vez vi assim uma coisa extraordinária que existia em Portugal e que nós não sabemos que existem. Agora já vamos ficar a saber. E então, o que é que aconteceu depois? Eu, nesta altura, trabalhei vários anos em publicidade, em agências de publicidade, multinacionais, etc., grandes marcas, blá blá blá. Nesta altura não estava a trabalhar porque, pronto, tudo isto tinha acontecido, tive 3 gravidezes de seguida, e pronto, isto não se compadece com Claro, trabalhar em não grandes dá para agências de fazer, sim. publicidade Não dá para fazer as duas multinacionais. coisas ao mesmo Não dá. tempo. Ainda por cima, E tantos filhos. sim, e o meu marido também tinha começado um projeto novo, portanto, isto foi assim, resolvemos um projeto de família, vamos ter os filhos de seguida e aqui vai disto, pronto. Foi um bocadinho assim. E então, isto para dizer o quê? Que, embora já não estivesse a trabalhar em publicidade, tinha o meu know-how e tinha a minha rede de contatos. E, portanto, quando comecei a ver que estes técnicos maravilhosos, médicos e terapeutas, que trabalhavam tão bem com estas crianças, quando os via fazer angariações de fundos, dizia, mas por amor de Deus, isso não se faz assim, não é? Pronto, de uma forma muito amadora, o que é normal, porque Uhum. não é de toda a Não área era a deles. área deles, pois claro. Exatamente. E então, ofereci-me para os ajudar a fazer, para os ajudar na comunicação, na angariação de fundos, fazer projetos de angariação de fundos, por aí fora. E então foi assim que, para além de fazer vários contactos com empresas onde havia pessoas que eu conhecia, etc., portanto, arranjava maneira de. Muitas empresas, quando chegam ao fim do ano, têm assim fazem meia dúzia de donativos para Uhum. instituições e normalmente acabam por ser sempre as mesmas, que são as mais conhecidas, não é? E eu então tentava pôr a PPT 21 no meio desta meia dúzia de empresas a quem se fazia donativos, portanto fazia toda uma parte enfim, de relação com empresas, apresentava o projeto a uma série de empresas e cheguei a fazer uma ferocíssima concorrência aos cartões de Natal da Unicef, porque então punhamos os miúdos a fazer desenhos e depois Que giro. produzíamos os cartões, e as empresas que quisessem, por 1000 euros, podiam ter um desenho exclusivo. Portanto, tivemos empresas, sei lá, desde o Milênio BCP, a Lactogala, montes e montes, a CUF também, houve um ano que mandou cartões nossos. Fize- Que Fizemos giro. ali, no fundo, era a lógica de nós não vamos fazer política de mão estendida. A angariação de fundos não deve ser feita através da política de mão estendida, deve ser feita pelo valor do trabalho e deve-se arranjar negócios onde seja possível haver lucro, não é? Para as associações. Pronto, então isto foi a minha primeira incursão assim num negócio solidário, chamemos-lhe assim. Depois continuei a fazer isto. Em 2008, o que é que aconteceu? Mediante a crise Sim. internacional, hum, as empresas deixaram de fazer donativos no final do ano, não é? E eu comecei a pensar como é que
podemos fazer isto, como é que podemos continuar a fazer angariação de fundos, que é preciso, não é? Claro, Porque porque isso estas não para, não é? associações, se não As para, despesas estas associações continuam. têm despesas visíveis, mas depois invisíveis também, porque ninguém pensa como é que se paga a conta da eletricidade, ou como é que se paga a água, ou por muito que, enfim, que tenham instalações que as instalações sejam facilitadas e por aí fora, há uma série de Há custos muitas invisíveis. despesas que não estão, sim, que não E, estão e que as aqui. pessoas não se vai pedir a ninguém, olha, pode-se faz favor pagar a conta de Conta. eletricidade da associação, não é? Portanto, Pois. isto não pode ser feito assim. E então, portanto, juntando esta fase de crise em que deixou de haver donativos espontâneos por parte das empresas, a uma coisa que começou a existir em Portugal e que não existia antes, que era as feiras de garagem, Ah, as, sim, as vendas de as garagem. vendas de garagem, as feiras de segunda mão e por aí fora. Havia assim uma ou outra loja de roupa em segunda mão, mas não era mais do que isso. E começou também online a começar a ser uh, visto como uma forma de reciclar coisas. Começou a haver online também vendas de coisas em Uhum, segunda mão. Na uhum, altura era o coisas.com, agora o OLX, mas estas plataformas começaram nessa altura. certo. E foi também a altura dos blogs, onde era a grande moda dos blogs e toda a gente tinha um blog e toda a gente fazia tudo e mais alguma coisa com um blog. De maneira que eu me juntei a uma amiga que na altura não estava a trabalhar e um dia em que fiz uma grande arrumação em casa de livros, pensei assim, para onde é que eu mando estes livros? E já me tinha passado pela cabeça fazer angariação de fundos com coisas em segunda mão. Aham. Mas tinha pensado assim, depois começo a receber roupa de toda a gente, depois começo a receber sei Depois lá como o é que eu quê, faço, não como é é? que eu faço? Onde é que vou armazenar uma coisa destas, etc. Pronto. Quando fiz esta arrumação de livros, de repente fez-se luz no espírito, que era, os livros são uma coisa fácil de mandar por correio, é uma coisa que as pessoas, muita gente não se importa de comprar em segunda mão, até acha piada porque os livros em segunda mão acabam por ter outro charme. Têm dedicatórias, Sim, têm, sim. enfim, Tem uma coisas desse história. género. Tem uma Têm história. eles próprios Para uma além da história. história do livro, não é? É exatamente isso. E há muita gente que gosta que até prefere comprar em segunda mão. E depois a preços ótimos. Pronto. E então a minha casa tinha um sótão, a casa onde eu morava nessa altura tinha um sótão, de maneira que eu e a minha amiga Maria lá começámos a passar manhãs no sótão a fazer posts, a agrupar livros com uma lógica qualquer, não é? Para um blog, para fazer vendas online num blog. Então tínhamos, por exemplo, isto ainda de uma maneira muito artesanal, tínhamos, por exemplo, sei lá, Gabriel Garcia Marques versus Isabel Allende. E então fazíamos assim um texto divertido Todas criativas. e as pessoas licitavam. Já tínhamos ali um grupo Era de um leilão pessoas, era mesmo. leilão, as pessoas licitavam. Isto para dizer, as pessoas como achavam graça, se havia um livro que queriam, se calhar até licitavam 12 ou 13 euros, que não seria uma coisa, não seria um valor que fossem dar se não fosse nesta lógica da licitação. Mas pronto, mas o formato blog, o que é que começou a acontecer? Para já o formato blog, nós fazíamos 3 posts diários, dava um trabalho louco, E pá, porque fazia muita coisa. fazíamos sempre aquilo com um texto, inventámos uma personagem que era a idónea bibliotecária, que garantia que o dinheiro era todo para a Ai, associação, que etc. interessante. E pronto, e então lá nos divertíamos a fazer isto. Depois íamos aos correios, aquelas coisas. Depois mandavam os livros para as Depois pessoas. mandávamos os Ainda livros tinham por essa correio. despesa também, não é? Sim, sim, mas como as pessoas já tinham comprado o livro, Pagar, aquilo já já tinham incluía pago. os portos, etc. Portanto, começámos a fazer isto e depois o que é que aconteceu? Comecei a pedir a amigos livros, não é? Olha, tens lá em casa livros que já não queiras, etc, etc. Bom, comecei a receber em casa caixotes e caixotes e caixotes de livros Estou a imaginar. de pessoas que doavam, etc. E dizia assim, mas isto não é possível escoar desta maneira. E começou-me a passar pela cabeça que ter um lugar físico para vender os livros, por este motivo, mas também por outro, que era, havia uns livros que eram muito bons, mas que já não estavam em muito bom estado. Eu dizia, isto vendido online, a pessoa se calhar recebe em casa e estava à espera de um livro em melhor estado e depois é uma desilusão e eu não quero provocar É isto. melhor ver, não é? Melhor ver. Exatamente. E portanto nós dizíamos isto numa livraria, a pessoa vê, se quer leva, se não quer não leva, não é? O livro é ótimo, mas a pessoa pode não querer levar neste estado, não é? E então começámos a sentir esta necessidade de ter um espaço. Ora, na altura, aqui o Pestar na Cidadela Cascais tinha aberto, portanto a pousada, não é? Tinha aberto a pousada de Cascais e em parceria com a Câmara tinha feito o chamado Cidadela Art District, Uhum.
que ainda existe hoje em dia, não é? Sim. E tinha já uma série de galerias e de iniciativas de caráter cultural a decorrer. Eu pensei, uma livraria solidária aqui faria todo o sentido. Pronto. É um espaço lindo, Lindo mesmo. e pronto, e tinha sentido porque se enquadrava também neste projeto do Art District. De maneira que lá por portas travessas consegui saber quem era a diretora do hotel na altura, que era a doutora Joana Soeiro. Marquei uma reunião para vir falar com ela e apresentar o projeto. E ela, quando viu o projeto, adorou no primeiro instante. Fantástico. Mas disse-nos, sim senhora, mas tenho que ver em que espaço é que vos ponho, porque eu neste momento não tenho espaços disponíveis, as galerias estão todas ocupadas, mas eu não sei como é que vai ser, mas este projeto vai ter que nascer. Porque isto tem tudo a ver com o que nós queremos fazer aqui e tem todo sentido. De maneira que me ligou depois no dia a seguir a dizer, temos luz branca, arranjei um espaço no primeiro andar do restaurante. Portanto, todo o primeiro andar são estas 3 salas É que é incríveis. fantástico, este espaço é incrível. É, Eu convido e é todas as grande. pessoas a virem aqui, porque não é só o espaço, é as coisas que estão escritas, que as pessoas deixam, as peças É. antigas, as máquinas de escrever, é fantástico, é mesmo maravilhoso. Então, para si foi uma loucura Para nessa mim foi altura. uma loucura. Pegou nos Embora, caixotes todos. claro, e temos fotografias disso, que é engraçado. Ainda no outro dia, o ano passado fizemos 10 anos, fui repescar essas fotografias, muito divertido. E depois aconteceram várias coisas muito engraçadas. Bem, em primeiro lugar, eu ao início fiquei muito contente de ter um espaço, mas achava que o facto da livraria ser no primeiro andar nos retiraria potencial clientela. Porque as pessoas tinham que entrar pelo restaurante, tinham que subir as escadas, por aí fora. Portanto, até deixarem de fazer essa cerimónia ia ser o cabo dos trabalhos. Mas a verdade é que começou a acontecer uma coisa muito engraçada, que é, embora fosse verdade que tinha todos estes entraves, depois, quando as pessoas descobriam este sótão mágico, Adoravam. adoravam. Pronto. De repente iam dizer, pá, mas eu não fazia ideia que isto existe aqui, não é? Não fazia, ai, mas tem livros tão bons e tudo tão limpo e tudo tão bem arranjado e tão bonito e por aí fora. Porque isto tem assim a estar vintage, não é? Tem um ar super acolhedor. É. Adoro. E nós, desde o início, não queríamos, eu já tinha conversado sobre isto consigo, Rosário, que era, não queríamos que isto tivesse um ar de quermesse, não queríamos o ar de coisa em segunda mão com livros muito velhinhos e muito empoeirados. Portanto, fizemos sempre gala em ter os livros muito bem limpos, muito bem escolhidos, misturar livros que estão em muito bom estado e que são até muito recentes. Nós hoje em dia recebemos livros muito recentes Eu mesmo, estive a ver aí é alguns títulos, sim. impressionante. Livros estão neste momento nas livrarias, nas Sim. novidades, etc. Portanto, combinar esses com livros que se calhar não estão em tão bom estado, mas têm ou umas edições antigas lindas, ou são livros muito bons e que faz sentido ter aqui, são clássicos, enfim. Portanto, tentamos combinar estas edições mais charmosas com coisas muito novas. E tudo, obviamente, a preços de livro já lido, como eu costumo Fantástico. chamar. Este projeto é fantástico. E tudo o que vocês conseguem angariar aqui vai para a tal associação, Sim, não há é? duas A ideia. associações, Ok. portanto, as duas relacionadas com Trissomia 21, que é a APPT 21, portanto, a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, e a Pais 21, que no fundo é exatamente aquilo que diz, é uma associação de pais que faz uma série de projetos de forma, para miúdos mais velhos normalmente, quer dizer, dá-se apoio aos bebés que nascem, etc., mas é sobretudo para aquela fase de transição para a vida adulta, a maior parte dos projetos, e que ajudam nesta fase de vida, que pode parecer que é fácil, mas não é muito fácil. Até porque estes miúdos hoje em dia vão todos para a escola regular Pois. e têm, obviamente, ensino adaptado, faz objetivos adaptados, etc, etc, mas estão em escola regular. E, portanto, depois passam de um. Quando acabam, há aqui uma fase de transição que é Que é uma difícil. mudança que não é fácil em qualquer miúdo e aqui será um bocadinho mais difícil, não é? Exatamente. E também porque, vamos lá ver, eles de repente têm 18 anos, mas são baixinhos, pronto, é o seu atraso intelectual, e às vezes são imaturos para irem trabalhar logo, não é? E então, como é que se faz aqui
Se calhar faz mais falta apoio também nessas idades do que propriamente Exatamente. no nascimento. Quer dizer, faz muita falta no nascimento, mas isto já existe. Quer dizer, a PPT 21 faz isso e acompanha-os até aos Aham. 16 anos, não é? Ai, até aos 16 anos. Sim, e depois há aqui esta transição. Portanto, a Paz 21 faz isso, enfim, nesta fase de vida. Nós já doámos, faturamos grosso modo, depois houve aqui o Covid pelo meio, mas Hum. faturamos grosso modo 30 mil euros. Faturamos, quer dizer, temos de lucro, porque nós também temos algumas despesas, Despesas? poucas, mas temos algumas. Portanto, doamos por ano cerca de 30 mil euros. Neste momento já ultrapassámos um acumulado de 300 mil, o que eu acho que é Fantástico. uma. Parabéns. Fantástico, maravilhoso mesmo. Pronto, e sabemos que estão a ser muitíssimo bem aplicados. Pois, isso também é importante, não é? Consultas de desenvolvimento grátis, para que isso não seja um peso para os pais, não é? E sobretudo porque vão parar lá muitos pais, enfim, com várias dificuldades, e porque estes filhos acabam, eu costumo dizer que é como ter gêmeos, estes filhos têm um custo a dobrar, porque depois para fazer o Que é acompanhamento. preciso muitas outras coisas, não é? Para Exatamente, além exatamente, do normal, digamos assim, do que se é isso faz mesmo. para criar uma criança e depois um jovem, depois um adulto, não é? É isso mesmo. Preciso, sei lá, não faço ideia, mas fisioterapia, terapia da Sim, é, fala, são montes de coisas, as terapias muitas diversas, coisas. depois há muitos miúdos, depois têm que ser acompanhados no oftalmologista, no otorrino, por aí fora, não é? Portanto, há aqui uma série de coisas que obriga a que estes pais estejam, de facto, estejam muito sobrecarregados em termos de custos. Pois, E pronto, e depois sei que também está a ser aplicado numa série de projetos que passam desde ir lá fora e fazer equipas com técnicos estrangeiros, enfim, outras técnicas para também. desenvolver conhecimento. Uhum. Ah, Isso também é tão importante, não é? é, Desenvolver claro, conhecimento claro, faz claro. todo sentido. Então, mas não existe só esta Não. livraria, que eu vos convido, por favor, venham visitar, não podem perder. Então, existe outra, que ainda por cima tem um nome muito giro, Indie Not a Bookshop, É verdade. que tem livros que ninguém sabe que existem. Explica lá o que é isto. Como é que Costumo vocês dizer isso a descobrem brincar. livros que ninguém sabe que existem? Eu costumo dizer. Se calhar vamos ao início. Então vá, Então, como é que abriu a Indie, como não é que é? A abriu a seguir. Indie? Então, nós estávamos aqui na Dejalu e víamos, por um lado, hordas de turistas entrar aqui. Isto antes do Covid, não é? Ah, sim. Antes do Covid, paravam as caminhonetas de turistas que vinham de Lisboa com os estrangeiros para passar o dia, paravam aqui, era aqui a paragem, agora é um Hum. bocadinho mais atrás. Portanto, as pessoas saíam das caminhonetas e entravam por este túnel, não é? E desembocavam aqui na Cidadela. E nós olhávamos lá para baixo e dizíamos assim: uma loja lá embaixo é que era. Voltamos à conversa, não é? Não nestes termos, mas se calhar uma livraria de livros em inglês, ou enfim, por aí Sim. fora. E tínhamos esta ideia, tal como tínhamos também uma série de eventos que queríamos fazer, mas que não tinham pertinência num projeto solidário, não é? Numa livraria solidária. Uma série de merchandising que queríamos experimentar, ver se relacionado também com literatura, por aí fora, porque eu sou muito maluca dos livros. Portanto, havia uma série de coisas que nós Ninguém queríamos diria. experimentar. Ninguém diria, exato, olhando para isto. Portanto, havia assim uma data de coisas que eu queria experimentar. E vagou uma loja lá embaixo, por um lado, e por outro lado, nós estávamos já a fazer este voluntariado a 100% há 6 anos e que nos ocupava muito, muito tempo. Uhum. E chegou uma altura que dissemos, nós queremos continuar ligadas ao projeto, mas há uma altura em que a pessoa tem que ir, enfim, ser remunerada por alguma Pois, coisa, porque exato. já é muito tempo. Portanto, estamos dispostas a continuar a dar tempo de graça, mas queremos fazer o nosso negócio ali, com todas estas ideias que já temos, de maneira a conseguirmos, portanto, quem conhece aqui a Cidadela sabe que isto é a 2 passos, conseguirmos todos os dias dar cá um saltinho para resolver um assunto ou outro, mas termos o nosso próprio negócio. Uhum. E ao mesmo tempo fazer uma coisa que já nós na altura supunhamos que fosse acontecer e que tem acontecido com uma pujança incrível, que no fundo é criar sinergia entre as duas livrarias. E o facto de haver as livrarias da Cidadela faz com que as pessoas venham cá porque sabem que entre uma e outra dão aqui uma boa voltinha,
Depois também há, entretanto, nós fomos convidados também para fazer. Eu costumo dizer que nós somos napoleónicas, ou temos ambições napoleónicas, que é irmos invadir bocados da cidadela. Então, houve um ano também, o Natal de 2019, que a diretora do hotel nos pediu se nós não queríamos fazer uma pop-up no bar do hotel. E então, olha, remodelámos o bar todo com ela. Uh, Na altura arranjaram-se coisas vintage, fez-se um bar todo vintage para ser um bar literário, não é? Com ar de Uhum, bar uhum. literário. E a verdade é que ficou tão giro que acabou por ficar. Ah, E então, hoje em espetáculo. dia, é um bar literário em formato Honesty Shop, que quer dizer portanto, os hóspedes do hotel ou quem quiser lá ir pode comprar livros, mas paga na recepção ou no bar. Uhum. Pronto, portanto, as pessoas vão pagar os livros. Estamos a planear agora transformá-la oficialmente numa livraria poliglota. Tentar ter o máximo de línguas possíveis Oh, pá, fantástico. ali, porque acabamos por receber livros dinamarqueses, suecos, finlandeses, sei lá, chineses, russos, por aí fora. E como já não temos espaço aqui na nossa sala dos livros estrangeiros, achámos isto é muito bom transformar aquilo assumidamente num conceito poliglota e, no fundo, as pessoas que moram por aqui ou que nos Sim, visitam, não só os turistas, não é? exatamente, poderem comprar livros Então já nas são suas três línguas. livrarias na Cidadela. Sim, 3 livrarias e 3 quartos literários. Porque a dada altura também nos pediram para fazer a decoração e Ah, criar alguns quartos também. conteúdos para Ah, quartos literários do ok. hotel. Sim. Portanto, é o que eu lhe digo, nós temos esta ambição napoleónica. Vai ver que isto um dia, em vez de ser o Art District, é o Literary District. Espetacular. Pronto. Espetacular, parabéns. Eu adoro esta energia que cria coisas, é fantástica, Pronto, e fantástica. depois o que é que isto deu? Deu, e depois já lhe vou falar na Indie, portanto, obviamente tenho que lhe explicar depois o que é o conceito da Indie. Mas depois o que é que isto deu? Deu que o facto de existir esta coisa toda aqui dentro a vibrar, estes espaços literários todos, de repente também nos tornamos um espaço de referência, e até porque aqui o Hotel Pestana empresta-nos sempre salas para fazer eventos, Uhum. e portanto temos tido eventos incríveis. Ai, que bom, Estamos a fazer fantástico. workshops muito bons de escrita, mas também de crochê para iniciantes ou de colagem. Portanto, Fantástico. acabamos por ter aqui. Onde é que esses workshops estão divulgados? Vocês Nós divulgam no temos uma vosso. newsletter Ah, e no nosso Instagram. ok, Também vamos ok. divulgando à medida que aparecem, mas já tivemos cá, sei lá, os melhores autores brasileiros. Quando vêm a Portugal conseguimos caçá-los através de umas parcerias também que temos. Temos clubes de leitura. Agora começámos um clube de leitura que eu acho interessantíssimo com a Susana Moreira Marques, que é um clube de leitura de não ficção literária. Uhum. Portanto, sei lá, pode passar por literatura de viagem, pode passar por ensaio, pode passar por uma série de coisas. Tivemos o primeiro encontro ontem e foi tão E é ali extraordinário. no hotel que Não, foi acontece? aqui Ah, na foi sala da aqui na Deja Lu. sala. Sim, mas às vezes usamos as Sim. outras salas. Ah, Mas mas foi, fazer qualquer coisa aqui neste espaço para mim é fantástico. foi um encontro tão interessante que eu até me esqueci de tirar fotografias, que é uma coisa que nunca me acontece. E, portanto, Isso é era porque sobre estava um mesmo livro. envolvida, estava mesmo Sim, ali. era um livro da Viviane Gornick, que se chama Vínculos Ferozes, que é sobre uma relação de mãe e filha. E então foi super interessante, não é? Era a relação dela, da mãe com a filha. E pronto, e portanto estamos sempre aqui a bombar, como se diz, com Isso é eventos muito variados. motivador, não É, é? É muito sentir uma grande realização é. de trabalho feito, não é? Eu Acho gosto fantástico. muito, muito, muito de fazer isto. Ah, E pois. tem-me dado um gozo Nota-se, bestial. nota-se. Pronto, Nota-se mesmo. depois, sim senhora, lá abrimos a Indie. A Indy foi durante o Covid, não foi? A Indie abriu durante o Covid. Uhum. Nós fomos as maiores sortudas da vida, porque, vamos lá ver, não é muito fácil ter uma livraria, não é? Não é mesmo? Pronto, nós, quer dizer, aqui é espaço cedido, etc. Ali nós pagamos renda, pronto, temos uma série de despesas, não é? E, de facto, a margem dos livros está cada vez mais curta, toda a gente sabe, por aí fora.
E nós estávamos um bocadinho apreensivas, queríamos fazer, mas estávamos um bocadinho apreensivas, vamos lá ver como é que é e quanto tempo é que demoramos a montar, porque estarmos a pagar renda e Pois, depois há mais até isto urgência, não abrir é? e Claro. começarmos a faturar e por aí fora. E então aconteceu um milagre, que foi, em fevereiro dissemos, gostávamos de ficar com a sala, porque surgiu a sala, a galeria que estava lá foi-se embora, gostávamos tanto de ficar com a sala, e depois corta para, em março, dizerem-nos, sim senhora, ficam com a sala, mas olhem, o hotel vai fechar, por causa da E vai pandemia, tudo fechar. ainda não sabemos quando é que reabre, mas se quiserem vão montando a livraria. E então o que é que aconteceu? Nós Giro. tivemos um ano para fazer este Uhum. trabalho, portanto, montámos a livraria, ainda conseguimos abrir em outubro de 2020, obviamente com todas as precauções que se exigia naquela Uhum. altura, mas conseguimos fazer o chamado slow opening, não é? Ir abrindo devagarinho, ir começando a ganhar algum dinheiro, sem ainda ter grandes despesas. Pronto, isso para nós eu acho que foi Mas importantíssimo. foi mesmo, foi É. mesmo. E depois, o que é que tínhamos em mente fazer ali? Ter eh, uma grande oferta de livros em inglês com uma curadoria muito cuidada, porque normalmente, havendo uma enorme população que lê em inglês em Cascais, quer dizer, aqui nesta zona, que não são só os estrangeiros, são Uhum. também os leitores portugueses que, ou porque gostam de ler no original, ou porque gostam muito do autor e nem tudo está publicado, etc. Portanto, nós temos muitos, muitos, muitos clientes portugueses que compram em inglês. Uhum. Aliás, nós encontramos aqui este nicho, 90% dos nossos clientes de livros compram livros em inglês. Pronto. Só 10% ou menos compram em português. E, portanto, fizemos o foco completo nos livros em inglês, embora tenhamos também uma seleção cuidada de livros em português. Mas posso-me orgulhar de dizer que de tal maneira andámos à cata de tudo e mais alguma coisa que temos. A nossa mesa tem exatamente a mesma coisa do que está numa boa livraria de Londres ou de Nova Iorque. A diferença é que nós temos um ou dois exemplares e eles, se calhar, têm 40, Sim. mas recebemos sempre as coisas logo. Depois, para além disso, temos, e porque, enfim, era preciso também aqui equilibrar contas, temos também merchandising artístico. Portanto, aquele género de gifts que se encontram nas lojas de museus, por exemplo, não é? Ok, ok. Sei lá, uns caderninhos bonitos, jogos relacionados com arte, portanto, todo esse tipo de coisas, ou canecas da Frida Kahlo, vamos expor, não Sim, é? sim, sim, sim. Portanto, temos também aí um mix desse tipo de coisas, porque na verdade somos visitados por muitos turistas que gostam muito depois de levar estas coisas A como presente. recordação. É. Epá, fantástico. Francisca, estou mesmo. Daí o nome dos livros que ninguém sabe que existem. Pronto, o que é que são Porque, os livros que ninguém sabe que existem, que eu costumo dizer? Há livros que nos encontram a nós, pois não é. é? Que nós de repente, e que se calhar uma pessoa qualquer olha para aquilo e diz: Bolas, mas eles têm um livro sobre cogumelos debaixo d'água, vamos supor, não é? Mas uma pessoa para quem este tema é interessante, de repente fica doida de encontrar naquela livraria, que nem é muito grande, um livro sobre cogumelos debaixo d'água. Sim. Pronto. Então, nós fazemos um trabalho muito extenso para encontrar este género de livros, mas que nós sabemos que são bons, não é? Portanto, fazemos muita pesquisa, dizemos este livro é incrível. Pronto, se é sobre cogumelos debaixo d'água ou sobre pardais em cima de pinheiros ou sobre o Não que é que seja, importa. não importa, mas o livro é muito bom e vai haver uma pessoa que vai entrar aqui, nem sabe que este livro existe e vai ficar doida por ter encontrado este livro. Portanto, nós fazemos este trabalho, este tipo de curadoria. Obviamente temos as Maravilhoso. novidades e depois temos estes livros assim, que é um a um. Sempre que viajo para o estrangeiro, estou horas em livrarias para encontrar Acredito. estas coisas, estou horas na internet para encontrar estas coisas, e isso sente que é muito engraçado, porque nunca, nunca me tinha acontecido um cliente, quer dizer, eu nunca tinha visto um cliente sair de uma loja e dizer espontaneamente: a sua livraria é incrível, vocês têm uma escolha incrível. Isso dá um gozo tão grande e,
e compensa tantas horas de Sim, trabalho de que se teve. dedicação. E nós ouvimos isto, não é uma nem duas, nós ouvimos isto 4 ou 5 vezes ao dia. Portanto, os clientes que entram ali, os malucos dos livros, como eu costumo chamar, e que dão com a nossa secção de livros em inglês, percebem o que é que estão a ver. Isso é muito engraçado e dá um gozo fantástico. Tão giro. Ai, tão giro. E temos, Estou deixa-me contar esta deliciada. curiosidade também. Sim. Temos também uma estante com livros autografados pelos autores. Lá na Na Indie? Indie, sim. Uau! Portanto, temos, sei lá, Zé Luís Peixoto, Afonso Cruz, temos alguns estrangeiros também, porque quando há autores estrangeiros passam por cá também pedimos. Agora temos o Itamar Vieira Júnior, por Uhum. exemplo, temos a Isabel Stilwell, o Dulce Mas Maria esses Cardoso, livros por aí não fora. são para vender. Esses livros são para Ai, são? vender. São e são ao mesmo preço dos outros. Ai, tão bonito. Ai, que ideia tão gira a Foi aquele, vossa. aquele pensamento que nós tivemos que é, isto é a coisa mais gira que existe para oferecer a um amigo, não é? Que gosta de livros, Um pessoas que amigo que gosta de apreciam livro livros. e que é o maluco do Afonso Cruz ou Sim, do, sim, do sim. João Tordo ou do que É for. fantástico. E então achámos que era assim. Temos que criar uns motivos para as pessoas virem de propósito, não é? Nós ainda não conhecemos, ó Sérgio, mas temos que ir conhecer esta livraria. Fantástica. É pá, muito bonito. Parabéns, Francisca. Obrigada, Bem, a Rosário. vossa ideia, a vossa mente não para. Não, Juntou-se com nós essa amiga que é a divertimos. Maria, não A é? Maria, sim, a Maria Faria de Carvalho. Vocês Nós não. somos amigas desde os 13 anos. Aham. E às vezes é engraçado porque nós somos as melhores sócios do mundo. Porque, olha, não lhe sei dizer, Não há aquele peso de serem sócias. Vocês não há devem o peso de pensar sermos da só. Nós mesma somos amigas maneira. antes disso. Sim. Não, e temos também uma coisa que é, nós nunca vamos estragar a nossa amizade por causa do negócio. Uhum. Portanto, não tem importância. Mesmo quando não estamos de acordo, queremos lá saber e cedemos ora uma, ora outra. Não, não faz mal, sabe? Oh, tão E giro. isso é uma maneira muito gira de trabalhar Pois é também. mesmo, é mesmo. Gosto muito A dessa amizade ideia. tem sempre mais importância. Era bom que fosse assim para toda a gente. Nem sempre vemos isso acontecer. Ok, olha, eu acho que nós estamos muito, muito próximos já de terminar. Francisca, tem sido delicioso ouvi-la, porque ainda por cima a Francisca é uma pessoa que traz aqui muita energia, muita motivação, muita vontade de fazer coisas. E tenho, e Que, tenho. não é? Que projetos é que andam aí mais agora aqui É para. assim, o próximo é a Livraria Poliglota. Ok. Claramente. Depois nós gostávamos muito também aqui na Deja Lu de começar a receber vinil. Para Ah, depois haver assim uma vez por ano, não para colocar aqui, mas para assim uma vez por ano se fazer uma grande feira da música analógica, uma coisa assim. sim, que ideia Acho que gira, era porque muito isso fixe. agora está outra vez. É verdade. Isto é por Portanto, ciclos, não é? é, Agora é. Agora voltam. novamente é o Exatamente, vinil. gostávamos muito de começar a receber vinil e cassetes de áudio, enfim. Mas é porque isto está tudo a voltar à moda. Pois está. Pronto, e depois temos todos estes projetos que têm a ver com a parte, eu costumo lhe chamar atrás de portas a sociedade analógica, que é como se fosse uma sociedade onde se fazem coisas analógicas, não é? Sociedade no sentido do centro recreativo. Uhum. Sentido de um grupo Pronto, que se interessa por essas é, coisas, não que é? é toda esta parte de workshops e de encontros e de Uhum, clubes de leitura, uhum. pronto, que já estamos a dinamizar, mas é chegar ao fim do ano e ter isto muito bem estabelecido, sabe? E as pessoas saberem que isto existe e esperarem a newsletter para se inscreverem naquilo que lhes interessa. Uhum. Eu Ah, vou me inscrever na newsletter, não sabia que tinham, mas vou também. Também tem um projeto de clube de leitura em prisões, ou isto foi uma coisa. assim, eu não, quer dizer, o projeto não é meu, Ah, o projeto é do Clube de Leitura do Vilarejo, é um projeto incrível. O Clube de Leitura do Vilarejo é um clube que é gerido pela Dani Pierre e que há uns anos, já nem me lembro quantos, 5 se calhar, veio ter connosco dizer: acham que podíamos fazer aqui um clube de leitura? Eu disse, claro que sim e tal. E então, começou com meia dúzia de pessoas e hoje em dia ela faz 2 sessões por mês porque não cabem todas na mesma sessão, é gente a mais e, pois. portanto, e as sessões são mesmo muito interessantes. A Dani apaixonou-se por um projeto que há no Brasil que tem a ver com clubes de leitura em prisões. Portanto, ela fez toda a formação para a dinamização de clubes de leitura. Uhum. E então há um projeto no Brasil que é clubes de leitura em prisões e depois, portanto, os leitores fazem resenhas, as resenhas vão ao juiz e, se estiverem bem feitas, portanto, se não forem preguiçosas, chamemos-lhe assim,
se vir que a pessoa de facto leu o livro e se Que esforçou se para escrever e interessou. etc., tem a remissão de 4 dias de pena por livro. Portanto, isto tem um livro por mês, não é? Sim. Que sei lá, eu acho que é uma coisa muito engraçada e é uma motivação Eu acho muito que é muito grande. motivador, sim. Mas é muito engraçado porque há um documentário sobre isto, que já exibimos aqui, e foi a partir daí que ela depois quis mesmo fazer isto. Cá não há remissão de pena, mas o que aparecia no documentário era os presos dizerem que tinham começado no clube de leitura por causa da remissão de pena, mas que hoje em dia, mesmo que isso não existisse, fariam a mesma, porque aquilo lhes dava, aquelas histórias, dava na cabeça deles, dava-lhes caminhos possíveis, não é? Certo, certo, Para quando certo. saíssem dali. Portanto, eu achei isto super interessante. A Dani Cá Fantástico. está a começar um projeto piloto em Matosinhos, numa prisão feminina. Portanto, já começou. Já fizeram a primeira reunião, mas é tudo muito embrionário. Arranjámos uma série de pessoas que oferecem o livro do mês, o que também é engraçado. Portanto, todos os meses eu arranjei E umas, ela envolve arranjou várias outras. pessoas no Sim, mesmo tema, é. muito interessante. São 40 presidiárias. Vamos ver como é que isto corre, mas temos colaborado em tudo com ela, inclusivamente aqui na Deja Luz, estamos a pôr de lado livros para as bibliotecas nestas prisões. Pronto, que é uma coisa que eu acho que com os clubes de leitura, elas, independentemente do livro do mês, vão ter mais vontade de ir ver Claro outras que sim, coisas. claro que sim. Estão imparáveis, Francisca, parabéns. Eu Olha, nós gosto já muito estamos destes mesmo, projetos. já estamos mesmo no final, mas eu gostava que deixasse aqui para quem nos segue uma mensagem. Ah, Deixe lá uma mensagem. então, olá. Uma mensagem é que leiam, que acreditem no poder dos livros, que acreditam no poder dos livros, porque às vezes as pessoas, há muita gente que diz, eu não tenho paciência, ou é um livro chato, ainda não encontraram o livro certo. Ainda não aconteceu aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é o livro encontrá-las a elas. É Portanto, a minha isso. mensagem é para confiarem nos livros como forma de crescimento pessoal e como forma de conhecimento. Isso. Obrigada, Obrigada Francisca, eu, muito Rosário. obrigada. E Obrigadíssima. para vocês, até para a semana. Obrigada por estarem desse lado. E é isto. Boa. Que bom, Rosário. Obrigado. E assim concluímos mais uma travessia no Pontos de Encontro. Obrigada por caminharem connosco. As pontes que construímos hoje são o caminho que percorreremos amanhã. Se este episódio vos inspirou, compartilhem com alguém e sigam-nos nas redes sociais preparando-se para o nosso próximo encontro. Até já!